novos caminhos, pra novas conquistas, lutando, aprendendo a amar. Segue em frente, vence a morte, eleva-se a Deus e acende a sua luz. Cegos soltos, grãos de areia no deserto da vida. Percorremos quase loucos o caminho, tentando achar uma saída. Em vão construímos castelos vazios, sem amor. A terra veio nos mostrar que outro é o sentido da vida. O sentido da vida é outro. Não faz sentido acreditar que alguém pudesse ser feliz sem ter com quem partilhar. O sentido da vida é outro. Sou eu, é você, somos nós, buscando na instrução da iluminação, nos conduzindo pela evolução. O sentido da vida, amor e instrução, influência e perdão, nos conhecemos mais a cada dia. Então, construindo um futuro sem dor, pelo amor, perceberemos enfim que outro é o sentido da vida. O sentido da vida é faz sentido acreditar que alguém pudesse ser feliz sem ter com quem partilhar. O sentido da vida é outro. Sou eu, é você, somos nós, buscando na instrução e a iluminação, nos conduzindo pela evolução. A sentir com perdão, agir com benevolência. A caridade põe o amor em ação, asas ao seu coração, constrói a nossa liberdade. Vamos pensar com indulgência, sentir com perdão, agir com benevolência. A caridade põe o amor em ação, asas ao seu coração, sonha a nossa liberdade. Cegos soltos, grãos de areia no deserto da vida. Percorremos quase loucos o caminho, tentando achar uma saída. Em vão construímos castelos vazios, sem amor. A terra
Salvador nos mostrar que outro é o sentido da vida. O sentido da vida é um outro. Não faz sentido acreditar que alguém pudesse ser feliz sem ter com quem partilhar. O sentido da vida é um outro. Sou eu, é você, somos nós, buscando na instrução a iluminação, nos conduzindo pela evolução. O grande mestre há muito tempo tem nos mostrado o sentido da vida. Amor e instrução, benevolência e perdão, nos conhecemos mais a cada dia. Então, construindo um futuro sem dor, pelo amor, perceberemos enfim que outro é o sentido da vida. O sentido da vida é o outro. Não faz sentido acreditar que alguém pudesse ser feliz sem ter com quem partilhar. O sentido da vida é o outro. Sou eu, é você, somos nós, buscando na instrução a iluminação, nos conduzindo pela evolução. A sentir com perdão, agir com benevolência. A caridade põe o amor em ação, asas ao seu coração, constrói a nossa liberdade. Vamos pensar com indulgência, sentir com perdão, agir com benevolência. A caridade põe o amor em ação, asas ao seu coração, sonha a nossa liberdade. Boa noite, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo comeu bastante pizza? Eu vi gente se servindo na terceira vez, estava com 4 pedaços de pizza no prato. E ainda comeram depois mais 13 pedaços de pão com chimia e mel. Mas tá todo mundo bem, né? Ninguém, não vai dar congestão em ninguém, né, gente? Tinha evangelizador que comeram muito. Até tem gente chegando atrasado ainda, que eu fiquei sabendo que estava lá embaixo comendo ainda. Mas então tá bom. Pessoal, vai começar então nossa outra atividade da noite, uma coisa mais legal. A gente tentou fazer uma formatação diferente dessa vez, tá? E aí eu quero só fazer uma pergunta. Todo mundo tem a plaquinha de curtir e comentar? Levanta aí, todo mundo tem? Então tá legal. Vocês vão ter momentos que vocês vão poder usar elas. Ou curtir, ou comentar. Tá bom? A proposta da noite é nós fazermos o Espiritismo em altas horas. Tá legal? Quem não me conhece, gente, meu nome é Lucas Hartfield, sou trabalhador do Grupo Espírita Seara do Mestre, como evangelizador. E na noite de hoje, por livre e espontânea pressão, tá, que não foi por escolha própria, foi, né, a gente tentou escapar, mas não teve jeito, me elegeram como Luquinhas Groisman. Tá, não sei porquê, se é os cabelos brancos, o óculos, o que é, né? Mas ficou essa tarefa para mim.
E como é o perfil do programa, nós vamos ter alguns entrevistados na noite de hoje. Gente importante. Tá, pessoal? Gente famosa no meio. Temos uma surpresa, um cara muito famoso, tá? E outros mais famosos também no nosso meio aí. E para a gente começar, apresentando de primeira mão, vocês viram que nosso amigo Jonas está aqui novamente, este ano. Já cantou para vocês? Isso, tá? Isso aí, gente. O Jonas Domenig, para quem não sabe, ele é músico, deu para ver, né? Então tá bom. Compositor, tá? Quem conhece aquele CD Em Busca da Essência? Legal, aí legal. Todo mundo curte CD? Quem conhece, curte? Legal, aí ó. Aí o Jonas, ó, artista. Produtor musical, tá? Ele é dono do estúdio Coletânea, onde ele tem toda a parte artística dele lá de produção musical. Professor de música, tá? Vou fazer um merchandise agora também, propaganda, né? E além disso, é claro, ele é um trabalhador espírita já de longa data, foi também evangelizando também, que nem vocês hoje são aqui, né? Né, Jus? Isso. Desde que idade? Passou por todas as Jus? Tá. Então tá. Desde 1 mês de idade ele já estava participando já, tá? Expositor espírita também, facilitador de estudo do CIED, trabalha no DECOM, tá? Departamento de Comunicação da UNE, dirigente do grupo mediúnico na quarta-feira, lá no nosso grupo Espírita Seara do Mestre, e também um dos responsáveis pela TV Seara do Mestre, na questão toda de áudio e vídeo, onde ele cuida dessa parte também lá dos vídeos. Então está aí o Jonas Domenig. Esse você já conhece. Agora, tem uma outra pessoa também muito importante, que nós vamos chamar, que é a nossa amiga Karina Estreda. Tá? Salva de palmas, isso aí. A Karina Estreda, ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia, tá? Acadêmica do curso de psicologia, e está fazendo atualmente também mestrado em educação. Para quem não sabe, ela escreveu e publicou o livro Nunca Deixe de Sonhar. Os sonhos e a vida de um jovem com síndrome de Down. É um livro muito famoso, já esteve em vários estados, né, Karina, fazendo também, divulgando o seu livro e sendo entrevistada também. Temos outro também famoso. Só gente famosa hoje, gente. Ele é cirurgião dentista, mestre em cirurgia bucomaxilofacial, formou-se aos 22 anos de idade. É o nosso amigo conhecido Antônio Nascimento. Isso aí, gente. O Antônio Nascimento, ele aos 26 anos de idade, juntamente com a Liamara Nascimento, quando tinha 24 anos, na época, fundaram o Grupo Espírita Seara do Mestre. Tá? Atualmente ele é presidente do Grupo Espírita Seara do Mestre, expositor também, um trabalhador ativo no movimento espírita, facilitador do grupo de estudo, trabalha também no auxílio, no caso, no grupo de estudo de mediunidade, como médium, e é o nosso irmão também que recebe muitas mensagens que vocês devem ter visto já do Espírito Josué, que é o mentor do Grupo Espírita Seara do Mestre. E temos mais gente famosa também. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar quem que é esse, ó. Tá? Ele é advogado. Nada, nenhuma dica, nada. Tá. Trabalhador da equipe FERGS, dirigente do DECOM, parte da assessoria jurídica da FERGS, evangelizador e vice-presidente do Centro Espírita Leão Denis, de Porto Alegre, colaborador do DIGE da FEB, da Federação Espírita Brasileira, na área da juventude, médium, colaborador do Hospital Espírita de Porto Alegre e coordenador de grupos de estudo também. Quem que é ele? Gabriel Nogueira Salom. Seja bem-vindo.
E para surpresa geral, nós temos um jovem, cara muito jovem. Me apavorei aqui com o currículo dele também, viu, gente? Ele é acadêmico de fisioterapia, formado em PNL, Programação Neurolinguística, também formado em coach, coach, me atrapalhei um pouquinho aqui que é uma palavra difícil, coach pelo Instituto Tânia Zambon e massoterapeuta, tá? Foi também evangelizando do Grupo Espírita Seara do Mestre e é o nosso jovem Marcelo Nascimento. Isso aí, gente, agora a grande surpresa. Vocês estão vendo aquilo ali, né? Vocês viram ali, né? Olha ali, ó. Gente, é um artista. O trabalho dele é excepcional, muito lindo o trabalho dele. Ele é artista plástico, tem um ateliê de pintura em Santo Ângelo, diversas premiações em exposições no Brasil e no exterior. Tá? O nome dele é Fabiano Milani. Seja bem-vindo, Fabiano. Ele é um convidado especial da noite, tá? Justamente pelo seu trabalho muito bonito e admirado por muitos. Pessoal, então, qual que é a proposta da noite? Nós vamos começar assistindo um vídeo muito legal, tá? É um vídeo do trabalho do Fabiano Milani. E depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, no caso, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal, uma pergunta que a gente escolheu justamente de acordo com a profissão, de acordo com a atividade de cada um, e depois vocês também estarão abertos para fazerem perguntas que vocês tenham aos convidados. Tá bom, pessoal? Essa vai ser a dinâmica. Então, para começar, o Jonas vai iniciar o vídeo. O que acharam, pessoal? É bom, né? Quem curtiu? Olha aí, ó. Show de bola, né? Fabiano. Primeira pergunta. Como você escolheu a sua profissão? Aconteceu por acaso essa escolha?
Você acha que qualquer pessoa pode aprender a pintar ou precisa nascer com um talento especial? Na tua opinião, tuas palavras, o que você acha? Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Escolher, na realidade, acho que vai surgindo. Eu não sei se é tipo autoconhecimento, tu se conhecer, ou eu sinto assim que tipo quase que uma necessidade de pintar. Tipo hoje em dia, eu gosto mesmo que estou fazendo. Não me importo muito com o resultado, mas sim mais com a ação, em estar fazendo aquilo. Acaba sentindo bastante falta. Então eu não sei se em algum momento eu cheguei a escolher assim, eu quero fazer isso, mas eu não conseguia fazer o resto. Tipo, eu não conseguia, tipo, eu trabalhei em outras áreas, cheguei a trabalhar em outras áreas, marcenaria, edição de fotos digitais, mas eu estava louco porque chegasse 6 horas para ir para casa e pintar e fazer meu desenho. E isso para mim começou a fazer bastante diferença e com o tempo começou a surgir encomendas e acabava trabalhando depois das 6 em casa e aquilo para mim era muito mais gratificante, né? Eu acredito que aprender é uma coisa muito assim, tipo, de gostar. Tem que realmente gostar e ser verdadeiro no que está gostando. E não tu forçar eu vou querer ser cantor. Tipo, tem que ser verdadeiro, tem que gostar mesmo e acreditar bastante. Eu acho que... E determinação, porque isso muda muita coisa, né? Eu acho que tem que correr atrás do sonho. E todos conseguem aprender, mas cada um tem um estilo, né? Então... A facilidade, eu acredito que ela existe também, mas na arte tem um leque muito grande na questão do estilo. Se tu vai trabalhar com uma coisa expressionista, realista, então em algum deles todo mundo se encaixa. Eu penso dessa maneira. Acho que é isso. Legal, obrigadão. Isso aí, gente. Algum de vocês se arrisca a fazer um desenho ali também, tipo dele ali? Não? Quem sabe desenhar aí? Ó, ali estão indicando uma menina ali, ó. Desenha também? Sabe desenhar? Legal. Quem mais? Ó, lá atrás tem mais um também, ó. Também? Que tipo de desenho você faz? Como é que é teu nome? Deixa eu ver aqui. Como que é? Hã? Ellen. Que tipo de desenho tu faz, Ellen? Ah, sim. Legal. Você sabe o que é mangá? Sabe? Eu não. O que é mangá? Eu sou péssima para explicar essas coisas. Fabiano, o que é mangá? Eu não entendi, desculpa. O que é mangá? O que é o mangá? Desenho japonês? Isso. Legal. Não sabia. Mais uma coisa nova, viu? Aprendi algo novo hoje. Legal, gente. Alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a plaquinha de comentar. Legal. Vamos lá. Nosso jovem Leonardo Fernandes. De que cidade tu é? Cruz Alta. Uhum. Desde quando o senhor descobriu que tinha esse dom de pintar, desenhar? Obrigado pela pergunta, Leonardo. Eu não sei se é dom, isso eu não sei, mas no tempo de escola assim eu ficava muito com ciúmes, se eu via alguém com um desenho melhor, por que eu até do pessoal bem mais velho assim no tempo de escola. Por gostar mesmo, né? Gostar bastante daquilo. Eu acredito, na infância, eu era muito novo e para acompanhar meu irmão, para não ficar em casa, ele levava nós no jardim. E daí eu repeti 3 anos no jardim, né? Então no jardim eu ficava desenhando, na infância inteira. Eu acho que isso me ajudou depois Aí eu não queria mais prestar atenção na aula e estava lá sempre desenhando um professor ou um colega. Legal. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Lá atrás tem um jovem, ó. As meninas estão perdendo para os jovens, ó, só a gurizada. Deixa eu chegar aqui. Teu nome? Pedro. Da onde? Santo Ângelo, aqui. Eu quero saber se tu tinha apoio da família para pintar ou se eles te incentivavam a fazer outra coisa. Boa. Eu acho que 1% me incentivava a pintar. Vai, faz isso. 99% tu vai largar o trabalho de novo. De novo tu vai acreditar nisso.
E tinha alguma coisa que me dizia assim, não, vai. Tipo, eu nem sei se... Por isso que eu não sei se foi uma escolha. Porque eu me sentia tão incomodado fazendo outra coisa que era aquilo que eu queria. Mas isso foi surgindo com o tempo. Não foi uma coisa que veio pronta, né? Não sei se eu te respondi. Legal, Fabiano. Eu preciso de um voluntário. Um voluntário. Não vai se arrepender. Um voluntário. Ali, vem. Venha, garotada, vamos lá. Não vai se arrepender, vai ser legal, gente. A Letícia, né? Isso. Vamos lá, Letícia. Passou. A Letícia, enquanto nós vamos entrevistando os outros, né? Porque senão nós vamos ficar tudo tristes, estão quietinhos, daqui a pouco estão cochilando ali, pescando, só o Fabiano está falando. Ele vai ficar desenhando a Letícia Brutes. Tá bom, gente? E aí nós vamos fazer uma outra pergunta. Ao Antônio Nascimento. Todo mundo conhece o Antônio, né, gente? Então, não, quem disse não? Tem um que não te conhece, Antônio, ainda. Ainda, né? Ainda ficou conhecendo agora. Antônio, como o Espiritismo surgiu na tua vida? Boa noite, pessoal. Minha doutrina espírita, quando nós tínhamos próximo dos 25 anos, estávamos em Porto Alegre fazendo um curso de especialização, já casado com a Liamara, começaram a acontecer alguns fenômenos no nosso lar, fenômenos de efeitos físicos, e surgiu a explicação de que poderiam ser ações de espíritos. Fomos procurar um centro espírita e, a partir desse nosso contato com o centro espírita, começamos a entender esta realidade que nos cerca, esse mundo imaterial que é real e que acaba nos influenciando, às vezes, muito mais do que nós imaginamos. Fomos entendendo ao longo dos tempos que essa influência não era apenas uma influência, um efeito físico como aqueles que aconteceram inicialmente, que nos despertaram a atenção, nos causaram algum tipo de apreensão. Mas é uma influência mental também, e a partir dali a gente procurou estudar, e logo, tempo depois, nos integramos diretamente ao movimento espírita, à Casa Espírita, retornando para Santo Ângelo, então, e como já foi relatado no início, iniciamos o Grupo Espírita Seara do Mestre, eu, a Liamara, e mais um casal que não reside mais aqui em Santo Ângelo. Isso aí, obrigado. Alguma pergunta ao Antônio? Uma pergunta? Olha ali, temos uma pergunta. Fala, garota. Vai lá, teu nome e a pergunta. Tá, é Amanda. Antônio, o que levou tu a fundar o Centro Espírita? Na verdade, quando nós retornamos de Porto Alegre, a gente acabou procurando uma outra instituição espírita, mas que não tinha muito foco no estudo. Tá? Apesar de nós ter procurado uma casa espírita por causa do fenômeno mediúnico, nós nos deslumbramos com o conteúdo filosófico, moral que a doutrina espírita tem. E a gente teve a oportunidade, tá? E graças a Deus foi assim, que lá em Porto Alegre nós encontramos uma sociedade espírita e iniciamos, desde o primeiro momento, em um grupo de estudos. E quando nós retornamos aqui em Santo Ângelo, a instituição que inicialmente nós procuramos, ele não tinha um foco muito no estudo, era mais no fenômeno, o que a gente chama de mediunismo. E a gente propôs, então, a começar um grupo de estudos. Né? E o estudo, ele usa a razão, ele é revolucionário, ele pergunta os porquês, ele inquieta. Aí acabou criando algumas dificuldades e surgiu, então, a nossa ideia de formar um centro onde nós pudéssemos estudar. E no Seara a gente faz isso, muitos são evangelizandos lá do grupo, participaram, a própria Karina participou desde o momento da evangelização, o Marcelo, alguns dos amigos que estão aqui participaram. Então a gente sempre teve um foco de fazer evangelização de crianças, de jovem e do estudo adulto, e a gente continua estudando, né? Tem um estudo até desencarnar. Então foi esse o objetivo, estudar e estudar sempre a doutrina espírita para que a gente possa aprender melhor ela e vivenciar a doutrina.
Isso aí, gente, é isso tudo. Vamos lá, ó, mais um comentário, isso. Fala, garota. Nome e a pergunta. Eu sou a Emanuele, aqui do Seara do Mestre mesmo. Eu tenho uma pergunta bem antiga para fazer para ele que eu nunca fiz. Tu pensou em algum dia em não ser espírita, não ter entrado para o espiritismo? Na verdade, assim, antes desses 25 anos, eu já tinha passado em frente de casa espírita, olhado e até me questionado o que acontecia lá. Mas nunca entrei. Eu tive a minha formação, porque foi a formação familiar, uma formação dentro da Igreja Católica. Então eu fiz a formação que se leva à primeira comunhão e depois participei, na época de vocês, do grupo de jovens. Inclusive, a gente foi monitor da juventude católica na época, que era o grupo de perseverança. Eu fiz isso enquanto participava aqui em Santo Ângelo. Quando eu fui estudar em Santa Maria, acabei me desligando. Com os estudos a gente já acabou se afastando um pouco. E não perdi a religiosidade, mas perdi aquela militância, aquele movimento de participar, até porque o grupo ficou deslocado, eu não encontrei espaço para me inserir lá em Santa Maria. Depois a gente voltou ativamente através da doutrina espírita, desse convite, desse chamado da espiritualidade. Legal. Pessoal, uma outra pergunta, tá, que a gente quer fazer para o Antônio, não é só vocês, eu também quero perguntar para ele, tá, também tenho curiosidade. A gente sabe toda a tua profissão, nível profissional, como cirurgião dentista, muito competente. A gente sabe que todos aqui têm a sua profissão, muitos aqui estão buscando ela também, estão buscando a profissão, estão buscando talvez até já se encaixar no mercado, ou tentar estudar numa área que venha a fazer eles felizes, nesse sentido. E a gente quer saber, você acha que programamos no mundo espiritual a profissão que vamos exercer quando encarnado? A gente sabe que nós reencarnamos de duas formas básicas, principais. Uma reencarnação compulsória, quando nós não temos ainda a capacidade de escolher, em que uma equipe espiritual se organiza e avalia as nossas necessidades e estrutura, de certa forma, algumas condições básicas para o nosso processo reencarnatório, trazendo, inclusive, aquelas habilidades que vão ser necessárias nos enfrentamentos, nos desafios e nas conquistas que a gente vai ter. Vai ajudar a escolher, inclusive, a família onde a gente vai renascer e algumas características básicas. Depois nós entramos aqui e ficamos por nossa conta, pelo nosso livre arbítrio. Mas em muitas reencarnações o espírito já pode participar desta decisão. E isso é muito interessante porque não é só a doutrina espírita que fala. Uma coisa que me chamou a atenção foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler para questionar a questão da reencarnação, que é o diferencial que a doutrina espírita tem em relação às igrejas tradicionais e, no meu caso, a formação católica que eu tinha. Aí eu li um livro de uma psicóloga americana que se chama Ellen Wambach. Ela era uma psicóloga, materialista, que ela fazia regressões de memória. E fazendo regressões de memória para tratar terapeuticamente algum trauma, alguma necessidade dos pacientes, ela verificou que alguns pacientes iam além do período gestacional, de quando, lembrando de alguma coisa que estavam no ventre materno, eles iam até um período antes de nascer. E ela começou a tabular, avaliar isso. E ela verificou, e está nos livros dela, corroborando o que Allan Kardec traz na sua obra, a obra básica, o Livro dos Espíritos e as obras básicas, que derivam deste, o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, o Evangelho e a Gênese. Corroborando essa situação, ela trouxe assim que há uma equipe, às vezes, espiritual, de entidades que as pessoas verificavam nessas regressões de memória, aonde era mais ou menos definido assim uma habilidade, um talento que a pessoa ia ter para ser um instrumento para ele reencarnar. Então ele ia ter, vamos dizer, uma habilidade maior com ciências exatas. Ia talvez ter uma habilidade com a sensibilidade, um controle motor, como tem o nosso artista aqui, Milani, que são características. É claro que isso é um talento. Não necessariamente a pessoa vai dar vazão completa a essa encarnação. E ele já referiu, inclusive, o enfrentamento que teve com relação a outros valores e paradigmas que a própria sociedade colocou. Mas nós podemos escolher. Em chegando aqui, agora temos as habilidades e os talentos dentro da gente, daquilo que necessitamos para esta reencarnação. Agora a escolha e o cumprimento e o esforço, como ele mesmo já referiu, esse é por nossa conta. Legal. Uma pergunta, gente. Pode ir? Vamos fazer assim, ó.
Tem duas, então vamos fazer essas duas para nós poder dar tempo para os outros também. Vamos lá então. Deixa eu chegar aqui que o microfone está longe lá. Fala, garota. Karen, Campo Novo. Eu queria perguntar para o Antônio, a gente sabe todo o trabalho de vocês e a gente tem uma ideia do tempo que é necessário, né, para realizar tudo que vocês realizam. Como que você faz para conciliar o trabalho, a vida profissional e toda essa obra que é o Seara do Mestre? Uma dica, um conselho, como é que vocês conseguem? Joana de Ângeles diz que o tempo é um tesouro precioso que a gente não pode desconsiderar. E lembrando que o nosso tempo é uma questão de preferência. Eu posso escolher, nós temos 24 horas durante o dia. E se a gente começar principalmente a ver quanto tempo a gente gasta, perde, desperdiça com algo que talvez não seja tão interessante, que não nos leve para o sentido existencial, como o Gabriel falou na sua palestra, que não ajuda o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento moral, nem atende a um chamamento, a um compromisso de cocriação na vida. Então, se a gente começar a valorizar isso, priorizar, a gente consegue atender a tudo. A gente consegue dormir, a gente consegue se divertir, a gente consegue trabalhar, principalmente quando nós, espíritas, trabalhamos dentro daquele conceito que é a questão 922 do Livro dos Espíritos, que a gente busca a felicidade, inclusive do ponto de vista material, para ter aposto necessário, porque muitos corremos atrás da máquina sem saber por que corremos e para que corremos. Tá? Então a gente tem que gerenciar, principalmente quando a gente confia em Deus, a gente sabe que se nós fizermos tudo o que temos que fazer hoje, estudar, trabalhar, tudo vai dar certo e não teremos faltas que não sejam aquelas provas, aqueles desafios. Mas também não precisamos ter em excesso, porque a abastança, às vezes, para nós é perniciosa. Às vezes é necessário que a gente esteja sempre que estar atento, assim, para valorizar tudo adequadamente. Então a gente consegue, tá? É um esforço, é uma dedicação de cada um, é uma escolha a cada momento. Legal, só mais uma rapidinho. Fala, garoto. Meu nome é Matheus, eu sou daqui mesmo e eu queria perguntar mais ou menos umas 3 perguntas assim, mas é sobre o mesmo assunto, sobre regressão, né, das vidas passadas. Queria saber se tu já fez, porque eu sempre pergunto pro meu pai, mas ele não evita falar no assunto, o que tu era e se tu aconselha a fazer. Bem, a doutrina espírita, a gente sabe que já viveu vidas passadas. Há um esquecimento do passado, e esse esquecimento é uma misericórdia divina. Porque se a gente lembrasse de todo o nosso passado, ia ter coisa que a gente não ia gostar de lembrar. Ou ia nos inquietar, assim como quando acontece que a gente faz alguma coisa que foi mal, e isso nos cria situações que você fica, né, com uma questão difícil com alguém, que você se desacerta com um grupo, com uma menina, com um amigo e tal, e a gente gostaria que aquilo não tivesse acontecido, mas não tem como resolver. Imagina se a gente trouxesse todas as pendências do passado, a gente ia estar se escondendo ou não ia achar espaço para viver com liberdade nesta nova reencarnação. Então a doutrina espírita não indica que a gente faça a reencarnação, a regressão, nem é, né, um objeto ou prática da doutrina espírita. Lógico que dentro da psicologia, principalmente a psicologia transpessoal, os psicólogos preparados para isso, eles até podem, em determinado momento, usar terapeuticamente a regressão para tratar algum sintoma, né, regressão a essa vida ou aqueles que acreditam, e aí entra a transpessoal, até uma dita vida ou vivência passada. Tá? Mas a gente também tem que perceber, assim, que se for necessário a gente lembrar do passado, a própria misericórdia divina e a espiritualidade tem recursos para fazer isso, que a gente possa lembrar, às vezes através de um sonho ou através de uma revivência, né, que acontece espontaneamente na nossa mente. Tá? Eu já vivi em algum momento essa revivência de alguma coisa do passado. Não vai dar tempo para a gente abordar isso aqui hoje, tá, Mateus? Legal, tá bom. Salva de palmas, nosso Antônio. E vamos agora falar com a Karina Estreda. Eu só vou relembrar de novo o currículo, tá? Porque ninguém esqueça depois, vamos repetir todos os outros agora. Que é muita informação, a gente vai esquecendo. Então ela é pedagoga, tá? Especialista em psicopedagogia, acadêmica do curso de psicologia, está fazendo mestrado em educação e já escreveu um livro, tá? Então nós vamos perguntar para a Karina.
O que foi que te levou a escolher a área de educação para trabalhar? Boa noite, pessoal. Bem, primeiro, eu tinha entrado no curso de Direito para ver se eu me encontrava. Mas eu fiquei sabendo que o Gabriel fazia Direito e resolvi parar. Bem, aí eu estava no meio do curso de Direito e eu lembro que eu estava viajando. E vocês sabem, quando a gente começa a sonhar acordado, e de repente eu comecei a ver uma cena, e essa cena era a cena de um lugar, de uma instituição educativa, onde muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas circulavam. E bem, a essência daquele lugar era a educação, e de repente, não sei se alguém já sentiu esse clique, assim, eu pensei, como é que eu não me dei conta disso antes? E aí eu estava na metade daquele ano e já me decidi. No outro ano passei para o curso de pedagogia e estou ainda caminhando. Legal, legal, pessoal. Alguém quer perguntar para a Karina? Fala, garota. Está chegando ali o microfone. Nome e pergunta. Clarice, e eu sou de Juí. Cansou escrever o livro? Tipo, foi difícil escrever o livro? Foi difícil escrever o livro. Olha só. Na verdade, não foi uma iniciativa minha. Esse livro foi escrito junto com meu primo, Vinícius, que tem síndrome de Down, e ele queria escrever sobre a história dele e sobre a história de escolarização, de inclusão dele. Bem, ele escreveu a parte dele, eu acompanhei, e depois me veio uma ideia assim, olha, eu acho que esse livro ele vai ficar muito solto se vier só o depoimento dele. Eu acho que tem tanta coisa legal aqui, eu vou problematizar essas questões que ele traz. E eu vou te dizer uma coisa. Eu fui trabalhando nesse livro, as ideias e as oportunidades elas foram se encaixando de um jeito que eu posso dizer para vocês. Eu senti um amparo bem importante assim da espiritualidade para que aquela obra se tornasse aquilo que se tornou. Tanto que depois a gente percebeu que essa proposta ela foi muito aceita pelas pessoas e tem feito um efeito de fazer famílias e pessoas acreditarem mais na inclusão de pessoas com deficiência. Legal, gente. Legal. Pessoal, só lembrando, né, os evangelizadores também podem perguntar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Karina? Ali, só um pouquinho, o microfone já está. Tá, fala, garoto. Meu nome é André, eu sou de Cruz Alta. A minha irmã trabalha com... ela trabalha com... Como explicar? Com pessoas doentes, coisa. E ela... Tô nervosa, não sei como te explicar. Como tu conseguiu, quanto tempo que tu levou para terminar esse livro? Porque tem que ter muita paciência para escrever um livro inteiro, assim, no geral. Olha só. Na verdade, o livro todo a gente levou 1 ano para elaborar, mas com o trabalho do Vinícius, que foi muito maior. No fim, a minha parte, eu já tinha as ideias, elas tinham surgido a partir do que eu tinha escutado do Vinícius, e aí, em 1 mês, eu escrevi a minha parte, assim. Mas também, não comi, não dormi, não fiz mais nada, só fiz aquilo. Em 1 mês eu consegui fazer esse trabalho, mas acho que não foi difícil, assim. E como eu disse para vocês, eu acho que eu senti pelo menos um amparo, assim, porque no fim eu olhei para aquilo e pensei, nossa, como resultou em algo legal, assim. Aí a gente pensa assim, será? Nem parece que fui eu que fiz, uma coisa assim. Acho que também não foi. Legal. Pessoal, nós vamos depois, segura a tua pergunta, depois nós vamos passar de novo, tá? É por causa do tempo. É 2 por, mais ou menos a gente está passando, mas depois que todo mundo passar, a gente vai liberar a pergunta para quem quiser. Aí podem bombardear à vontade, tá? Que eles vieram preparados. Fiquei sabendo que parece que o Gabriel ficou 2 semanas só estudando questões até de aritmética, tá? De tudo. O Jonas, que é o nosso artista da noite também, temos 2, né? Aí, ó, um aqui, quem não está conseguindo ver lá atrás, os que estão aqui na frente estão vendo. É fantástica a pintura.
Mas temos também o Jonas, que canta muito bem. Melhor até quase que passarinho. Jonas, é contigo então. Oi de novo, pessoal. Vocês viram que eu estou sem voz hoje, né? Então eu não vou cantar, vou só tocar. Pode ser? Feito. Eu não aguento, eu não consigo não cantar. Mas as partes agudas eu deixo para vocês, tá? Você sabe o que é a parte aguda? Quem é que sabe o que é um som agudo? Como? Isso aí! Eu não consigo fazer agudo hoje, já está horrível. Então as partes agudas é de vocês, tá bom? Combinado? Vamos fazer uma coisa mais violão. Como é que é aquilo do um banquinho e violão, né? Pessoal, eu passei essa semana lembrando de uma música. E aí eu pensei, por que não cantar com vocês, né? Quem é que sabe em que música estão essas 3 frases aqui? Como? Tá quase. É só o pessoal da minha geração que conhece essa banda, né? Como? O Poço, ela lembrou do Poço, muito bem. Ótimo. De uma banda que tem uma obra fantástica, chamada Legião Urbana, né? O pessoal da década de 80 conhece. Quem é que não conhece Legião Urbana aí? Todo mundo conhece, tá? Então todo mundo vai cantar comigo, combinado? Feito. Do 4 Estações, eu não lembro não. Acho que não, é mais antiga. A música chama Há Tempos. Tá? Vamos lá, nas palmas. Pode ser só uma, assim, ó. Segura. Isso. Vamos continuar agora. Vamos apressar um pouquinho, vai lá. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez na cidade muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso e desperdício, evolução agora da virtude que perdemos. E há tempos tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza tão exata, e hoje em dia é tão bonito. Nós estamos acostumados a não termos mais isso. E os sonhos vêm, e os sonhos vão, e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse fosse igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria que eu não só tua casa, mas a você inteira. Vai, Marcela. E há tempos, nem os anos, nem ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem
sei. E até pus o encanto está ausente. E a ferrugem nos sorrisos, só a casa estende os braços a quem procura abrigo, proteção, meu amor. Disciplina, liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas água é muito. Vamos cantar de novo a parte do projetor ali? Vai. Disciplina, liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Valeu, gente! Quem curtiu? Aí, gurizada, olha aí. Tudo curtiram. Tem gente levantando umas de comentar já ali. Então, pegaram trocado ou querem comentar? Querem perguntar? Eu vou fazer diferente agora, tá? Não vou fazer a pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa pro Jonas? Aqui. Fala, garoto. Nome? Jefferson, sou de Santa Rosa. Queria saber se no começo foi muito difícil, se teve ajuda da família para conseguir chegar até aí. Minha mãe me deu o primeiro teclado, né? Então eu tive sim apoio. Eu comecei muito cedo a mexer com música e minha família sempre me deu muito apoio, sim. Surge aqueles momentos da dúvida, mas eu nem tive muito tempo de pensar. Quando eu vi, eu já estava trabalhando, ganhando dinheiro com a música. Isso foi quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu já tocava profissionalmente. E aí tudo começou a acontecer. E a gente recebe muito apoio, não só da família, também de todos. Sempre acontecem as dificuldades, mas a gente vai levando, né? Isso aí, gente. Mais alguém quer perguntar? Aqui. Fala, garoto. Meu nome é Guilherme. Fala, Guilherme. Tu disse que o teu primeiro instrumento foi um teclado, né? Então, eu queria saber se tu teve alguma aula especial para aprender esse instrumento e se tu acredita que seja muito difícil aprender a tocá-lo. Eu não entendi direito a primeira pergunta. Se eu tive alguma aula especial? Alguma aula com um professor específico? Certo. Eu tenho formação autodidata. O autodidata é aquele que não faz não faz um curso específico, mas acaba aprendendo a teoria da arte por conta, né? Eu não tive professor. A música foi um processo de descoberta, porque em casa nós tínhamos o violão. Meu pai cantava um pouco, meu irmão cantava um pouco também, tocava um violão. E aí nós começamos a descobrir as notas, descobrir os acordes, e aí a coisa foi acontecendo. Eu não vou dizer que eu nunca fiz aula, eu cheguei a começar a fazer algumas aulas numa determinada época, mas foi muito pouquinho. Na época não tínhamos dinheiro para pagar as aulas, e aí eu não consegui continuar. Mas sempre procurei pesquisar e ter um pouco dessa formação, mesmo que por conta, né? E depois você falou se é difícil, né? Não é difícil. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade e outras menos, né? Mas a música, ela também tem a sua parte de ciência exata. Se você começar a estudar os rudimentos, os compassos, as notas, você pode tocar, sim, sem problema nenhum. Todos vocês podem tocar. Nem todos podem se tornar um Mozart, um Beethoven, né? Mas todos podem tocar, sim, com certeza, respeitando algumas limitações específicas. Isso aí, gente. Vou fazer uma pergunta pro Jonas, então. Aliás, desculpa, só,
podemos nos tornar Beethovens, Mozart? Sim. Talvez não nessa encarnação, levaremos mais tempo, mas podemos chegar lá, com certeza. Todos temos... Legal, gente. Como sabemos que somos espíritos imortais, todos temos as mesmas potencialidades a serem desenvolvidas, né? Isso aí. Só lembrando, pessoal, que tanto o Jonas, a Karina, o Marcelo, o Gabriel também, estava conversando com ele antes, são espíritas provavelmente desde antes já, né? Hoje, mas já nasceram família, então estão desde pequenininhos na evangelização também. Com certeza o Jonas, né, a Karina, o Marcelo cantaram bastante Cativar também, tá, gente? Não é só vocês, daí canto Cativar, né? Você cantava já no teu tempo Cativar também, né? Ah, sim. Cantava, né? Não, legal. Vamos fazer essa depois, né? Amanhã. Jonas, eu quero te perguntar só assim, tu acha que essa vocação, esse dom assim para música também, assim como a gente sabe que o Fabiano tem para pintura, tu acha que isso já foi assim inato? Você trouxe isso contigo? Por isso que abriu essa facilidade? Eu acredito que eu tenha começado esse estudo já talvez em outra vida, porque eu tive muita facilidade. Como eu falei, eu não tive professor, nasci apaixonado pela música e já com essa gana de descobrir. Mas lembrando, pessoal, é muito relativo essa questão do dom, né? O que nós chamamos de dom? Aquela pessoa que vem com uma habilidade de desenvolvimento muito fácil. Mas daí vamos pensar, será que Deus dá a um privilégio e não a outros? Como é que funciona isso? Né? Então aquilo que a gente chama de dom é o que nós já aprendemos em outras vidas. Nós sabemos disso, mas às vezes a gente não associa, né? Vamos lembrar que nós podemos começar agora, talvez não tenhamos nenhuma aptidão musical. E pensamos, não vou desenvolver nessa vida. Vamos começar. Vamos começar porque quando iniciarmos nova existência, teremos o que nós chamamos de dom, ou seja, já a facilidade, já um aprendizado feito. A gente sabe que nem o aprendizado acaba com a morte do corpo físico, né? O que nós adquirimos e é nosso. Isso aí. Nenhum aprendizado se perde, né, Jonas? É isso aí. Quem não sabe tocar nada e quer começar a aprender, aprenda, né? Estude, se dedique. Quem sabe, né, ainda nessa mesma existência vai ser um ótimo músico. Ou pelo menos vai aprender para já facilitar em outra, né, gente? Nós vamos então passar para o nosso amigo Gabriel, que vou ler de novo, que o currículo dele, acho que deu 2 páginas e meia aqui mais ou menos, mas eu resumi um pouco, né? Então ele é advogado nas horas vagas, tá? Só para lembrar. Não, a profissão dele é advogado, trabalhador da equipe FERX, como dirigente do DECOM, assessoria jurídica da FERX, evangelizador e vice-presidente do Centro Espírita Leão Denis, em Porto Alegre, colaborador do DIGE, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, na área da juventude, médium colaborador do Hospital Espírita de Porto Alegre, coordenador de grupos de estudo, e também, no currículo dele, esqueci de acrescentar antes, ele é amigo do Antônio Daliamar. Conforme ele disse também, né? Brincadeira, gente. Ele é amigo aí de todo mundo. Gabriel. Pergunta, Gabriel. Primeiro, não responde ainda, deixa eu perguntar, né? Boa noite, gente. Por que você escolheu esta profissão de advogado? E além de advogado, você também é trabalhador espírita, tá? Em todo o estado e no país também. Não é só no estado do Rio Grande do Sul aqui. Ele passa também indo para outros estados como trabalhador espírita pela FERX. Como você consegue arrumar tempo para tudo isso? Vamos lá, então. Primeiro, em relação à profissão. Eu sempre quis trabalhar com direito. Me sentia, assim, desde muito pequeno, com vontade de lidar com isso. Certamente porque trazia a propensão já no planejamento reencarnatório, como explicou o Antônio. Mas eu também tinha uma atração muito forte pela atividade na área de comunicação. Então, quando chegou na minha época de fazer vestibular, eu fiquei em dúvida se fazia comunicação social ou se fazia direito. Estudei direito e hoje também trabalho com comunicação social, né? E a profissão, dentro do direito, existem muitas profissões. Né? Quem pensa em fazer direito, seguir as nossas carreiras jurídicas, tem atividades como promotor de justiça, juiz de direito, advogado,
advogados na área pública, na área privada, enfim. Mas eu acabei indo para a advocacia por uma contingência da vida, não era o meu objetivo primeiro, mas aprovaram uma emenda na Constituição que me obrigava a ter atividade de advocacia para depois poder fazer outras coisas. E eu acabei me encantando com aquele trabalho. E a gente fica se perguntando, dá para ser advogado e ser espírita? Né? Dá. Dá sim, gente. Por quê? Se nós tivermos aqueles conceitos todos na mente de que nós precisamos fazer tudo em prol do progresso intelectual, moral e contribuir com a obra da criação, toda e qualquer profissão pode ser exercida de maneira digna. Então dá para ser advogado e ser honesto. Mas tem que ter aquele controle que o Antônio nos disse. A posse do necessário. Eu tenho que saber que eu não posso fazer tudo por dinheiro. E se eu fizer, eu vou ter um preço muito mais alto do que o dinheiro na conta bancária para pagar, que é um peso no meu coração. Isso aí, pessoal. Lição de vida. Alguém quer fazer uma pergunta pro Gabriel? Você já tinha perguntado antes? Não, né? Ele tinha perguntado, né? Isso. Não, Gabriel, eu vou deixar ele ali daí. Fala, garoto. Meu nome é Thales. E aí, Thales? Eu queria... E aí? E, assim, a lei brasileira é bastante branda, se comparada com a de outros países. Então, o que você pensa se a sociedade brasileira, numa visão espírita, está preparada para esse tipo de lei? Muito boa a pergunta do Thales. A lei no Brasil, principalmente quando nós falamos de criminalidade, ela é aparentemente mais branda do que em outros países, em que nós temos pena de morte, prisão perpétua, penas de trabalhos forçados. Mas o fato do Brasil não ter essas penas é um progresso do Brasil em relação ao resto do mundo. O nosso problema, falando aqui em criminalidade, especificamente da aplicação da lei humana, não é o que está na lei. Nós temos lá penas de 20, de 30 anos, de 5, de 10. Mas há uma estatística no Brasil. De cada 100 crimes, 20 são descobertos, 5 viram processos e só 1 vira algum tipo de condenação. E nós sabemos, pelo que a doutrina espírita nos traz, que quanto mais evoluído é um povo, menos severa precisa ser a sua lei. Então o Brasil, ele é hoje, e nós podemos dizer isso sem medo nenhum de errar, fruto do estudo, de pesquisa, ele é o melhor país do mundo em legislação como um todo. Ele é o único país, por exemplo, que no Estatuto da Criança e do Adolescente tem a previsão de que a criança tem direito ao desenvolvimento espiritual. Está lá, artigo 3º da Lei 8.069 de 90. É o único país que na Constituição, que é a lei máxima, diz que ela é promulgada sob a proteção de Deus. Então, o nosso país ele tem leis muito boas. Onde é que nós precisamos melhorar? Na aplicação dessas leis no dia a dia. Essencialmente passando pela área da carina e pela nossa, todos nós que somos espíritas, que é a educação. Então a lei vai ser cada vez mais branda e nós seremos cada vez mais responsáveis. Obrigadão. Isso aí, gente. Fala, garota. Nome e pergunta. Isso. Muito bom ouvir com o coração. Já, na verdade, isso faz parte de todos os meus dias. Por quê? Eu sou advogado, eu tenho profissionais que trabalham comigo pelos quais eu sou responsável, né? Eu sou dono de um escritório e nós precisamos pagar as contas no fim do mês. Eu preciso pagar o salário dessas pessoas e cada uma delas tem as suas famílias. E todos os dias nos chega alguma possibilidade de trabalho. E se nós tivermos a visão materialista, e até a própria justificativa da lei dos homens quanto à advocacia, eu vou dizer, a postura do meu cliente é uma, ele pode cometer qualquer ato ilícito, qualquer crime, e o meu trabalho é outro, mas isso não é verdade. A minha relação com o cliente tem que ser educativa. Eu não vou trabalhar só para quem fez coisas certas, mas se ele ainda tendo feito alguma coisa errada, ou observar uma possibilidade de contribuir,
de transformar a vida dele também, que bom. Se eu não observo essa possibilidade e eu empregar o meu recurso intelectual, o meu estudo, o meu conhecimento para garantir que ele continue sendo desonesto, eu devo abrir mão de trabalhar para ele, não importa o quanto ele vai me pagar. Isso é o nosso trabalho de todos os dias. Isso aí, gente. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Consciência tranquila, né? Isso aí. Muito bom. Está buscando a felicidade dele. Pessoal, vamos dar um tempinho só. Milane terminou, né, Milane? Terminou. Vamos ver o resultado, então. A Letícia também está curiosíssima. Tá bom? Quiser trazer um pouquinho mais aqui, só consegue tirar. Isso. Aí, eu falei que a surpresa ia ser surpreendente. Letícia, mostra para o pessoal aqui, para, no ladinho. Bem aqui assim, ó. Pode vir aqui, ó. Quem curtiu? Quem curtiu? E agora eu preciso de um menino voluntário. Isso aí, pessoal. Eu acho, cara, pelo teu cabelo até meia-noite ele deve terminar. Até fazer as ondinhas do cabelo, né, Milane? Como é que é teu nome? Leonardo. Leonardo. Tu é da onde? Cruz Alta. Cruz Alta, então tá bom. Isso aí, pessoal. Agora, nós vamos para o nosso jovem Marcelo. Vou ler de novo o currículo dele, tá? Desculpa só, Marcelo, qual é a tua idade mesmo? Tua idade? 20 anos. 20 anos. Olha o currículo dele. Acadêmico de fisioterapia, formado em PNL, programação neurolinguística, coach. É difícil. Pelo Instituto Tânia Zambon e também formado em massoterapeuta. Foi evangelizando, assim como eu falei antes, como a Karina também, o Jonas também, tá? É espírita. E o Marcelo, nós vamos fazer a seguinte pergunta para ele. Qual o papel da família na escolha da tua profissão? Qual foi o papel da família na escolha da tua profissão? Tá? Ajudou, pressionou ou atrapalhou? Tá? E você se sentiu perdido em algum momento? Havia cogitado outra profissão? Sinta-se à vontade, Marcelo. Pessoal, ele é filho do Antônio e da Liamara. Tu quer que eles fiquem? Pode falar? Pode ficar? Não, então tá. Vai lá, Marcelo. Então, o papel da família na escolha. Nossa. Tem aquele momento da tua vida, assim, pelo menos para mim, que tu não sabe para onde tu vai, né? Tu tá no primeiro ano, legal, segundo, terceiro. E agora? Né? Então, eu também fiz que nem a Karina. Vamos tentar direito, aquele negócio, todo mundo falava. É muito bom o curso disso. Mas a questão... é que eu fiz para a experiência, no caso, influenciar bastante a família nessa decisão. E é melhor que não fazer nada, enfim, tentar alguma coisa. E eu não me senti legal me vendo fazendo aquilo. E então eu tinha um chamado para físio, até pela mãe, né, que ela é físio também, e eu vou tentar. Fui e me apaixonei, e é isso, né. E hoje eu estou trabalhando com um coach, a programação neurolinguística, né, que é gestão emocional, pessoal, enfim, gerir pessoas. E isso eu devo um pouco, eu acredito, a físio, pelo próprio contato, e como tudo na vida eu acho que vai acontecendo. Quando vê, eu fiz um curso e tal, Extreme Survivor, gostei, mudou um pouco. Daí eu conheci a PNL. Daí, achei muito legal, mudou muito a minha cabeça. E daí, até que eu e a mãe conversando numa época, chegamos, por que tu não trabalha com isso? Daí comecei a amadurecer essa ideia e hoje estamos aí vivendo ela, né?
Antes, ele esqueceu uma questão aqui. Tinha mais pergunta, não respondi todas. Havia cogitado outra profissão? Não, a gente está sabendo de uma outra profissão aí que ele queria muito, tá? Pode depois, até se quiser, depois pode até fazer uma demonstração. Eu sempre tive um hobby, como alguns sabem, é a dança, né? Enfim, a paixão pela música, eu sempre tive ela dentro de mim e teve muito tempo ali, quando eu tinha uns 15, 16, eu queria, muito tempo, eu queria viver realmente disso. E naquela época era tudo para mim aquilo, dança e tal, é legal. Como às vezes a música é algo para nós assim que viver disso é diferente do que tu só amar fazer isso, ganho financeiro, né? E hoje eu conheci dentro de mim uma outra paixão que é ajudar o próximo e gerir as pessoas com essa minha profissão, com essa enfoque que eu estou tendo agora para minha vida. Legal, gente, legal. Aí, olha lá, ó. Fala, garoto. Nome? Pergunta. Meu nome é Luiz Carlos, pertenço ao grupo Bezerra de Menezes de Cruz Alta. É muito bom, muito legal a gente ver um jovem profissional já se expressando. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo, no seguinte sentido. O jovem hoje, principalmente nos dias atuais, ele enfrenta grandes desafios nas mais diversas esferas. Eu pergunto a ti, qual foi a importância da evangelização na tua formação? Importância da evangelização. Só uma pergunta. Antes aqui, a Karina foi evangelizadora dele? Foi. A Karina foi evangelizadora dele, tá? Faz tempo, né? A importância da evangelização, eu diria que ela teve, né? Porque eu sempre fiz parte, no caso, desde que eu conheço por gente. Então, ela teve, digamos assim, plantada, semente, enfim, e o próprio contato, digamos, direto com a doutrina, claro, e sempre esse compromisso em ajudar o próximo, em reforma íntima. A gente acaba aderindo e realmente entrando nessa estrada de verdade, em algum momento da vida. Então, acredito que influenciou bastante. Não como direção, mas, isso eu quero fazer parte da minha vida. Talvez eu não fosse trabalhar com isso, mas eu ia buscar esse preenchimento, digamos assim, de outras formas, mas sempre influenciou, eu diria. Isso aí, pessoal. Mais alguma? Uma pergunta? Mais? Fala, garoto. Meu nome é André. Como tu conseguiu estudar para chegar aí e fazer a faculdade e chegar e conseguir se formar? Se formar. Isso. Me formar. Reformula. Quase peguei. Ele quis. Como que tu conseguiu chegar a estudar nisso? Tudo e chegar a se formar? Foi muito difícil. Uhum. Isso, né, André? É isso? Ok. Isso aí. Eu vi que todo mundo está com uma preocupação assim, não foi só para mim isso. É difícil. É tudo difícil. Mas calma, gente, tem tudo, também é fácil. Depende por onde a gente olhar, entendeu? O que eu diria, as coisas, elas são... Quanto que vale pagar por elas? Entendeu? Por exemplo, eu tive que sair de uma acomodação para mim começar a estudar, a estar no curso. Por exemplo, sábado de manhã... vou, sei lá, dormir ou assistir TV, sei lá. O cara tá lá estudando. Então, é um preço que tu paga, com certeza. Como é que eu vou dizer? Foi difícil.
talvez na hora. Hoje para mim é fácil, porque o que foi difícil lá atrás está me levando muito para frente, sabe? E o que eu diria para todo mundo que está preocupado com a dificuldade, faz o que tu acha que deve fazer. A vida é muito curta para te ficar pensando se é difícil. Se for, vai. Sente o que tu tem, sente o chamado, destino, enfim, vai. E descobre o final dessa história, entendeu? Por exemplo, eu estava lá no direito, resolvi mudar totalmente a minha vida. Direito físico. Todo mundo ria de mim, né? O que tem a ver? Não tem nada a ver. E hoje eu estou num lugar que é basicamente RH, recursos humanos, que eu nunca pensei em estar. No ensino médio eu não gostava de biologia. Hoje é só o que eu tenho na faculdade, basicamente, biologia, química. Então, às vezes a vida te leva para um lugar que tu não imagina que ela vai te levar e simplesmente vai. É o que eu digo, dependente da dificuldade. Legal, isso aí, gente. Lembrando que esforço, dedicação, disciplina é fundamental, gente. Quer fazer algo, esforce, né? É isso aí. Com certeza. Deu para ver. Podia ter ficado dormindo sábado de manhã. Festa, sábado de manhã, tudo, mas a pessoa muitas vezes tem que pagar o preço. É isso aí mesmo. Como nós gostamos de música, nós vamos pedir para o nosso amigo Jonas, artista da noite, cantor, vai cantar mais uma. Aliás, nós temos vários artistas, né? Pessoal, eu percebi que vocês têm um questionamento forte com relação a essa questão da dificuldade, né? Será que vai ser difícil? Será que vai demorar para escrever o livro? Será que vai ser difícil estudar? Aproveitando esses questionamentos, vai ter pergunta daqui a pouquinho, tá? Tá. Aproveitando, eu quero trazer uma canção para vocês, que é uma música inédita também, ninguém conhece. Ali a Mara conhece, eu acho. Vocês disseram que conhecem o CD Na Busca da Essência, né? É um CD que nós produzimos lá no Grupo Espírita Seara do Mestre. E ali a Mara canta comigo algumas canções. Talvez esse ano a gente consiga fazer mais uma edição, se der tudo certo, se tiver condições em todos os aspectos para a gente fazer. Tá? Então essa música talvez esteja nesse próximo CD. E ela fala a respeito disso, pessoal. O título dessa canção é Persistência. Tá? Vai ser difícil, muitas coisas serão difíceis, mas se nós tivermos persistência, nós vamos alcançar os nossos objetivos. É provável que vocês não consigam cantar comigo essa aqui, né? Mas vamos tentar. Então vamos, a persistência. O caminho é longo, a dor é forte e a angústia parece não ter fim. Tento levantar, tento caminhar, sei que devo mudar o rumo. E é o que acontece? E a força parece não estar em mim. Mas aí, como é que temos que pensar? Mas é de passo em passo e chegaremos lá. E de gota em gota o orvalho da vida vai fazer brotar a flor do amor, que só com persistência pode afastar a dor e guiar meus passos de volta ao caminho que o Criador reservou. E aí, o que o mundo faz com a gente, né? Ou será que é o que nós fazemos no mundo?
é largar orgulho, egoísmo e vaidade. Ainda impera em mim, com pouco tempo, né? Tento levantar e renunciar aos apelos fugazes do mundo, e vejo que ainda não sou forte assim. Ainda, né, pessoal? Porque nessa hora, mais do que nunca, é preciso acreditar, tendo fé que um dia o orvalho da vida vai fazer brotar a flor do amor, que só com persistência pode afastar a dor e guiar meus passos de volta ao caminho que o Criador reservou. E preciso lembrar que essa dor vai passar e acreditar no futuro, reparar e buscar a flor do amor, que só com persistência pode afastar a dor e guiar meus passos de volta ao caminho que o Criador reservou. Que caminho será esse que o Criador nos reservou? É de felicidade ou de tristeza? Persistência, né, pessoal? Legal! Quem curtiu? Aí, pessoal, legal. Agora é o seguinte: nós vamos abrir 3 perguntas, tá? 3 pessoas, para quem quiser deles. Só vamos deixar daí a última pergunta, a 4ª pergunta, final, depois que o Fabiano terminar o desenho, quem quiser fazer uma pergunta para ele. Tá, a gente vai então sortear alguém, escolher alguém que queira. Para eles aqui vão ser 3 perguntas ao todo, tá? Vocês podem escolher quem quiser. Quem quer então? Quem? Uma pergunta para o Antônio, para a Karina, para o Gabriel, para o Marcelo. Tinha gente querendo saber se o Marcelo ia dançar, que já não vai dar, não vai dar tempo, Marcelo. Não vai dar tempo. Quem ali? Então, assim, ó, teu nome, a pergunta e para quem? Boa noite, meu nome é Mariana, aqui de Santo Ângelo. A minha pergunta é para a Karina, né, que eu também sou pedagoga. Eu tenho uma curiosidade. O que te levou, assim, a dentro da área da educação, os estudos da psicopedagogia, né? E qual a relação que tu vê na área da psicologia com o espiritismo? Se o espiritismo tem encontro com essa ciência, né? Bem, não sei te explicar muito bem como que foi, que eu fui indo para esse lado, mas foi mais ou menos deixando que a vida fosse mostrando, né, que caminhos eu ia tomar. E aí eu gostava muito da parte que falava da psicologia do desenvolvimento, esse outro viés, né, da educação. E aí, quando eu terminei o curso de pedagogia, um dia eu estava conversando com uma amiga e ela me falou uma série de coisas da vida dela, e daí ela me disse, eu falei, olha, eu acho que é isso, e daí ela me olha e diz assim, por que tu não faz psicologia? E no outro dia eu fui lá e vi que estava aberto e fui fazer. Foi uma coisa bem louca, assim. E a psicopedagogia, eu estava dormindo e acordei com um carro de som dizendo que ia ter o curso e pensei, vou fazer. A coisa mais maluca que pode acontecer. Mas assim, eu já gostava desse viés, assim, da psicologia do desenvolvimento, e eu fui conhecendo essa área e fui me apaixonando. Então eu acho assim que o que ela pode também encontrar o espiritismo é porque, bom, hoje a gente tem várias áreas que podem ajudar, né, o espírito encarnado a conseguir evoluir. Eu acho que o aprendizado é o ponto-chave da nossa evolução, assim.
né? A gente evolui aprendendo em todos os sentidos. E existem muitas pessoas que têm vários, não só dificuldades, mas impedimentos para a aprendizagem que podem ser tratados. E nesse sentido, eu acho que é super importante e pode contribuir para que várias pessoas possam seguir adiante nesse caminho da evolução. Acho bem interessante isso. Assim. Isso aí. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Agora sim, Guilherme. Então, a minha pergunta é para o Gabriel. Gabriel, a gente estava discutindo em aula sobre a redução da maioridade penal. E a gente estava vendo sobre crimes cometidos, a gente lembrou dos Nardoni lá, até que a gente percebeu que muitas dessas pessoas que cometem esses crimes não têm conhecimento da lei. Então a gente discutiu sobre a possibilidade da criação de mais uma matéria na escola, que seria o estudo das leis brasileiras, da Constituição. Eu gostaria de saber se tu acredita que isso seja possível e quais, caso aconteça, quais seriam os benefícios para a população. O conhecimento da lei humana, ele é essencial, ele é um conteúdo de cidadania. Então, quanto mais a lei for difundida, né, quanto mais as pessoas conhecerem a lei, melhor. Mas a gente tem que ter em mente que a lei ela é um fenômeno social. Ela acaba sendo criada pelo consenso, pelo momento que vive um povo, uma determinada nação. Então, quando essa vontade coletiva chega ao legislativo, né, no município aos nossos vereadores, no estado aos deputados, e em âmbito federal aos deputados federais e senadores, isso vira uma lei. E nós muitas vezes não vamos conseguir transformar contextos sociais criando regras, né, por decretos. Eles nos ajudam, mas não é só esse ponto. Então eu acho positivo que se tenha um conhecimento maior da legislação, não necessariamente a penal, uma legislação de trânsito, né? Questões que são assim da cidadania do dia a dia, sim, mas ainda o nosso foco na educação precisa ser educação moral, a educação integral, né? Que nos ensina a conhecer, a aprender, a fazer e a ser. Isso é o que nos atende. Legal. Última pergunta para 1, 2, 4, ou 5, desculpa, o Jonas também, né? O Jonas também, tá, pessoal? Tá, então ali a última pergunta. Oi, meu nome é Natália e minha pergunta é para a Karina. Eu queria saber se quando você fez o livro você sentiu vontade de escrever sobre outros assuntos. E se você acha que vale a pena escrever um livro mesmo se as pessoas não gostem. Olha só. É interessante a gente observar que todas as ideias e todas as... assim, tudo que hoje existe e que facilitam a nossa vida foram escritas. Quem só pensou, quem só falou, muitas vezes as ideias eram maravilhosas, mas não se perpetuaram. Então, eu acho que a escrita ela é sempre importante na medida em que ela permite que as coisas fiquem registradas e que elas passem de uma geração a outra. Então, quando eu acho que a gente tiver ideias que a gente julga que possam ajudar os outros a melhorar a vida das outras pessoas, acho que é bem interessante a gente poder escrever e, na medida do possível, levar a público. Acho bem interessante. Acho que tem que escrever, sim. Legal, gente. Isso aí. Então, as 3 perguntas foram feitas, tá? A gente sabe que está todo mundo curioso com outras. Alguém tem uma pergunta pro Fabiano? Eu tenho. Quem? Ali tá, isso. Antes, então, segura um pouquinho. Vamos só liberar o Leonardo aqui. Leonardo, mostra a obra de arte aí. Ficou bonita também, mas a da Letícia era mais bonita, né? Mas mostra. Aí, cara. Muito linda, gente, muito linda. É um retrato. Conseguiu pegar a alma dele, tá? Até o olhar. Olha só, muito linda, gente. Te agradece aí de coração, Fabiano, aí é lindo mesmo. Vai com certeza marcar. Daqui algumas décadas vão ter o desenho guardado ainda, com certeza. Vai marcar. Então agora sim,
Quem tinha? O Gabriel. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Fabiano, tu consegue sentir algum auxílio, alguma inspiração para o teu trabalho? Há dias em que as coisas fluem mais fácil, assim? E a outra pergunta é, você já fez prece para te ajudar no trabalho? Nossa, e como, né? Muito. Socorro, né? Por que não dá certo? Por que não acontecem essas coisas? Um monte mesmo. Eu tinha muito medo de não poder trabalhar com isso. E bastante medo mesmo. E as coisas estavam conspirando totalmente para isso acontecer. Então, eu rezei bastante nesse ponto. E quanto à inspiração, eu acho que a própria insatisfação, acho que ela faz correr atrás. Eu estou o tempo inteiro, insatisfeito com o trabalho que estou fazendo. Principalmente depois enquanto eu estou fazendo ele, eu acho que vai ficar legal. Depois que eu acabo ele, nossa, não era isso que eu queria. Então, eu acho que busca e inspiração, acho que está no amor pelo fazer o que a gente gosta. Tá? Isso aí, pessoal. Então agora nós vamos ter uma outra atividade. Tá? A gente agradece muito. Quem curtiu aí? As perguntas, as respostas também. Todo mundo? Legal. Vocês gostaram? Foi bom? Bom mesmo? Então vamos dar uma salva de palmas agradecendo a participação deles. Isso aí, gente. Obrigadão. E agora, eu vou convidar a sua Karina para me ajudar. Tá? Vocês podem ficar aí, fiquem à vontade. E agora, pessoal, é o seguinte. Eu preciso, rapidinho, tem que ser rápido, tá? Quem está de Ijuí aí? Só levanta a mão de Ijuí. Quem que é o evangelizador que vocês querem indicar agora para vir aqui? Rapidinho. Jaci, venha, pode vir. Escolhida. É pro livre e espontânea pressão, tem que vir. Santo Ângelo. Eu escutei o Roberto. Roberto, faça favor aqui. Roberto, venha. Também, Roberto, do Ceará. Do Fé e Esperança. Qual que é o evangelizador? Venha. Pode vir. Roberto, todo mundo falou, Roberto. Escutei, todo mundo. É que eu captei antes deles falarem, eu escutei o pensamento deles. Foi. Isso. Tá ok? Amigos do Chico. Mari, pode ser então. Tem alguém mais de outra casa? Não, eu digo de Santo Ângelo, de alguma das casas. É isso, pode vir também. Pode subir aqui em cima, gente, ó. Suba aqui, vamos fazendo filinha. Isso. Agora sim, Santa Rosa, um evangelizador, rapidinho. Venha. Vamos lá. Palmeira das Missões, eu sei que tem gente aí. Evangelizador de Palmeira das Missões. De Cruz Alta, já vão também rapidinho, trazendo um. Aí, Yara. Cruz Alta, um eleito. Alguma cidade mais que eu não falei que tem evangelizador aí? Se acusem, por favor. Da onde que é? Campo Novo. Sim, claro, venha. Desculpa, tinha esquecido. Mais alguém? É isso aí, né, gente? Oi? Três Passos, isso, desculpa, gente. 3 Passos, é muita cidade. Quem é que está aí de 3 Passos? Que é evangelizador? Quem? Ali, veio. Aqui? Ali? Então veio, completou. Meu Deus, que turma, hein? Tá. Só um pouquinho. Pessoal, assim, nós vamos fazer uma brincadeira. Vocês sabem que evangelizador sempre está fazendo a gente pagar mico, né? Eu só aceitei vir aqui nesse momento que eu sabia que não iam me chamar de Alida aí, tá?
Como eu sabia, então eu digo, não, eu vou então lá como apresentador, porque nós vamos fazer eles pagar mico agora. Mas aqueles mico bem levezinho, bem suave, bem legal, né? A Karina vai explicar a brincadeira. Vocês vão participar e agora vocês se cobrem, gente. Vão se cobrar deles. Bem, chegou a hora de dar o troco. Muito bem. Olhem só. Os evangelizadores escolhidos por vocês aqui para pagar mico, né? Vocês aproveitem, só não judiem muito, tá? É o seguinte, vocês vão escutar o início de uma frase que o Lucas vai dizer. Digamos, um dia eu fui passear em Marte com a minha nave espacial. Mais ou menos assim. E aí eu vou passar com uma sacola de objetos e os nossos jovens... Isso. Eu vou fazer? Então tá. Eu vou fazer então. Os nossos jovens vão escolher uns objetos.